Olá, saudações a todas as pessoas. Esse trabalho se chama Quantificação de Valores do Geossítio Pedra do Cruzeiro, Quixadá, Ceará, Brasil. Tem como primeiro autor Lucas Vitorino Azevedo, que sou eu, e eu que vou apresentar também esse trabalho, certo? E como segundo autor tem a professora Caroline Vitor Loureiro. Ambos somos integrantes do IFCE Campus Quixadá e do Núcleo de Pesquisa voltado para Geografia Física, NIGEL, certo? Bom, antes de a gente falar o que é quantificação, a gente tem que entender o que é geoconservação. A quantificação está, então, dentro da geoconservação por ser uma das ferramentas para se alcançar a geoconservação. Então, a geoconservação pode ser entendida como um conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a conservação do patrimônio geológico e da geodiversidade. Então, associado à geoconservação surge, então, o geoparque, certo? No intuito de conservar áreas relevantes baseado no seu uso e envolvimento da população que habita aquele local. Vale ressaltar também que os geoparques são uma marca da Unesco, certo? Então a Unesco atribui essa marca a sítios de patrimônio geológico, um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável, certo? Dentro disso, a gente tem então alguns geoparques conhecidos. A gente tem, por exemplo, no Ceará, o Geoparque Araripe, certo? E aí a gente queria trazer então a proposta de um segundo geoparque, que é o Geoparque Sertão Monumental. Esse geoparque, então, é proposto pelo professor Freitas, certo? Em 2019, com 20 geossítios, sendo um deles o geossítio Pedra do Cruzeiro. Vou falar então um pouco sobre esse geossítio, certo? É um geossítio que se localiza, então, no centro da malha urbana do município de Quixadá, certo? Trata-se de um iceberg de 70 metros de altura, um iceberg do tipo 1. Então ele vai ter então as características de um iceberg de dissolução, que seriam os vasques, as quinelosis e binamas. É também composto então por mosogranitos porfiríticos, enclaves máficos e diques graníticos e granitoríticos, pertencentes então ao Plutão Quixadá, datado de 560 a 580 milhões de anos. Algumas figuras, então, para representar esse geossítio, certo? Então, a gente, na figura A, tem uma visão do norte da subida desse geossítio. A gente pode visualizar, né, o quanto ele realmente é dissolvido, né? Na figura B, a gente tem esse crucifixo que foi construído em 1932 por um padre da região. É um crucifixo que tem mais ou menos 6 metros de altura. Na figura 3, a gente tem uma visão panorâmica de Quixadá, onde a gente pode também ver o relevo da cidade, certo? Na figura D, a gente tem, então, esses vasques representados e também dá para ver algumas espécies de opícolas e cactáceas que são muito comuns na região. Na figura E, a gente tem uma famosa, muito famosa, as pessoas usam muito para fotos aqui em Quixadá, uma famosa janela granítica. Nessa foto também é possível observar a quantidade de pichações que existem nessa lancha. Então, por ser localizada no meio da malha urbana, o acesso a ela é muito comum, as pessoas vão muito para lá. Por isso, a gente pode até considerar ela como um geossímbolo desse município, certo? Então, o objetivo desse trabalho é realizar a quantificação do valor e relevância do geossítio Pedra do Cruzeiro, do município de Quixadá, tendo como foco a geoconservação do mesmo, certo? E subsidiando, então, a proposta do projeto Geoparque Sertão Monumental. Bom, a metodologia utilizada foi a de Brilha, adaptada de Uceda. Essa metodologia está disponível, então, naquele livro amarelo dele, Patrimônio Geológico de Geoconservação, a conservação da natureza na sua vertente geológica. Então, essa metodologia baseia-se no estabelecimento de um conjunto de critérios. Então, a gente tem o valor intrínseco, que é o A, o uso potencial, B, e a necessidade de proteção. A partir desse conjunto de critérios, cada um é quantificado a partir de uma escala de 1 a 5. Então a gente tem A tendo 9 critérios, B tendo 7 critérios e C tendo 6 critérios. Após essa etapa, depois que você faz essa quantificação, a gente vai obter então a quantificação final, que pode ser obtida através de uma média simples ou ponderada do valor final quantificado. Bom, é possível ainda, atingindo esses valores que estão nesse quadro, certo? Definir qual âmbito o geossítio pertence, conforme a Brilha 2005, e aí
quando ele vai ter um âmbito nacional e internacional, quando ele atingir esses critérios. Então, A1 vai ser igual ou menor ou maior que 3, A3 vai ser igual ou maior que 4, A6 igual ou maior que 3, A9 igual ou maior que 3, B1 igual ou maior que 3 e B2 igual ou maior que 3. O que acontece? Logo que o geossítio ele atinge esse âmbito internacional, ele passa a ter o valor intrínseco e a necessidade de proteção elevados em relação ao uso. Por isso que se usa, então, essa equação, onde Q é igual a 2 vezes A, mais B, mais 1 vezes meia C, dividido por 3. Né? Então, assim, quanto maior o valor de Q, maior vai ser a relevância que esse geossítio vai atingir, certo? E maior a necessidade de práticas de geoconservação. Bom, os resultados. Os valores dos critérios A foi de 30, o valor do critério B foi 31 e o valor do critério C foi 19. A partir desses valores, então, nós aplicamos na equação, ou seja, 2A mais B mais 1 vezes meia C dividido por 3. Então, a gente obteve um valor final de 40,1666, uma dízima periódica, certo? Esse número é alto justamente por aquilo que eu disse, né, que o valor A e C são sobrevalorizados em relação ao valor B. Bom, o que a gente conseguiu chegar no final a partir desse trabalho, certo? Que o geossítio Pedra do Cruzeiro pode ser utilizado então com finalidade pedagógica e científica, para apresentar alguns processos que só podem ser observados nesse local, certo? Essa quantificação final deu um valor alto, como eu disse anteriormente, devido a essa sobrevalorização. E aí esse trabalho conclui uma etapa de geoconservação, que é a de quantificação, como a gente já viu no início, certo? Obtendo então esses parâmetros e ajudando também na divulgação do projeto Geossítio Sertão Monumental, Geoparque Sertão Monumental. Além de destacar então um dos geossítios mais importantes e vulneráveis da proposta. Por fim, a gente destaca então que numa próxima pesquisa, após uma revisão metodológica, a gente vai utilizar BRILHA 2016, onde ele inclui então a avaliação quantitativa do risco de degradação. Bom, eu encerro aqui, obrigado pela atenção e até logo.